Fala time, aqui quem fala é Rafael Salenave, engenheiro multinacional. E o meu objetivo é ensinar você, engenheiro, a se tornar multinacional. E hoje nós vamos trazer aqui alguns aspectos negativos que terminam por influenciar a decisão dos engenheiros quererem sair do Brasil, a decisão de ter o sonho de se tornar multinacional. Mas como assim, Rafael? Como é que você vai linkar aspectos negativos a despertar de um sonho, o despertar de querer sair do Brasil? Bem, é o que aconteceu comigo e eu acho que é muito provável que também você já tenha experienciado algo do tipo. São normalmente os melhores engenheiros de um time, eles são promovidos para líderes ou para gerentes ou para supervisores, para cargo de gerência e de liderança de um modo geral. Mas o que as empresas se esquecem de perguntar, primeiro essa pessoa ela está preparada para esse cargo de liderança? Ela estudou, ela tem formação, ela tem o know-how, ela tem aptidão para lidar com pessoas? Essa pessoa que é um ótimo engenheiro, que é o melhor engenheiro do time por muitas vezes. Será que ele quer? Será que ele almeja assumir esse cargo de liderança? Então, as coisas simplesmente fluem, as empresas simplesmente promovem as pessoas, mas esquecem que precisa preparar a pessoa para poder, antes de tudo, a pessoa está pronta para poder assumir aquela nova empreitada. Então, assim, o que é que acontece muitas vezes? Um ótimo engenheiro que faz seus entregáveis todos direitinho, que tem muitos anos de experiência na empresa, a empresa sabe que ela pode contar com ele para tudo o que der e vier, a empresa pega e promove aquela pessoa para ser um líder, para ser um gerente. Depois de promovido, ele assume a nova atribuição e começa a liderar aqueles que eram seus colegas de trabalho antes. Nada de errado nisso, só que o que é que acontece? Junto com o bônus da promoção e da transformação em líder, ele também pega muito trabalho burocrático e aí ele começa a interagir com os antigos colegas, agora seus subordinados, de uma forma bastante chata. E ele não estava preparado para isso, ele não tinha aprendido que era necessário fazer isso. Então, às vezes, ele não tem o traquejo de saber como fazer. O que é que acontece? Naturalmente, esse líder ele começa a se afastar do time, porque afinal de contas ele tem novas atribuições, ele tem novos relatórios para poder reportar, ele tem que reportar tanto a questão pessoal quanto a questão profissional de todos os seus subordinados agora. E o time naturalmente começa a se afastar dele porque aquela pessoa que antes era legal, que antes estava junto com o time, agora passa a ser uma pessoa chata, uma pessoa que cobra, uma pessoa que não porque ele quer, mas pela condição, não é um bom líder. Essa falha ela é bem recorrente nas empresas aí no Brasil, de uma forma geral, porque afinal de contas nós temos que fazer a melhor utilização dos recursos que nós temos da forma mais smart possível. Só que eu não entendo que seja uma decisão inteligente das empresas colocarem líderes despreparados para poder liderar uma equipe. Porque afinal de contas, o tempo de chefia, ele já passou, ele já está lá atrás, já está totalmente ultrapassado. Hoje em dia, os times precisam de líderes, precisam de pessoas que inspirem elas. Então, com esse afastamento que acontece naturalmente entre os times, é muito difícil você conseguir reatar isso, reaver isso. O que é que acarreta com tudo isso? Aquele time que vinha performando bem, que vinha entregando bem, basta você tirar uma peça daquele time, transformá-lo em líder e passar para ele essas atribuições que ele não está preparado para fazer, que aí você desanda todo o time. Esse caso, ele ainda é um pouco menos agressivo, porque afinal de contas, o personagem principal aí da história é o líder. Mas e quando você está na posição de liderado? Que é o que muito acontece com a gente, né? Porque afinal de contas somos muito mais engenheiros do que líderes. Então, quando a gente está na posição de liderado, qual que é a nossa perspectiva então? Perspectiva de quem perdeu um amigo porque aquela pessoa que era o nosso parceiro, que almoçava com a gente, que curtia com a gente, que tinha tempo pra gente como amigo, hoje já não tem mais, porque ele tem outras atribuições, ele tem outros entregáveis, ele tem que dar conta de várias outras coisas, e além de tudo é a pessoa que fica chata, ela cobra, ela passa a persistir, insistir para poder receber todos os entregáveis na data. Então,
Você como liderado de uma pessoa dessa, é muito normal que venha a frustração. E isso não só em você, termina que acontece um efeito cascata. Todos os colegas dentro do time, eles passam pela mesma impressão que você tem. E aí a energia do time começa a cair e as coisas começam a desandar de uma forma geral. Então assim, no final é uma situação perde-perde. Perde a empresa, perde o promovido e perde o time. Toda a estrutura organizacional daquele time que antes entregava, hoje já não existe mais. Toda a fluidez que um dia existiu, hoje já não existe mais. Às vezes ainda acontece nessa transformação um problema a mais. Quando o engenheiro ele é retirado do time, ele é transformado em líder e não é reposto também o head no lugar daquele engenheiro. Então o time, além de tudo, ainda perde capacidade técnica. O que é que acarreta com isso? Sobrecarga no trabalho. Então é muito recorrente disso acontecer. Aí o, os membros da equipe, né, os outros engenheiros do time, eles passam a assumir aquela carga que era absorvida pelo aquele ótimo engenheiro e o ótimo engenheiro ele deixa de exercer o papel de engenheiro, simplesmente tudo vai por água abaixo. O acúmulo desses problemas faz com que o time vá cada dia mais baixando a sua energia, baixando os seus entregáveis, a qualidade do time vai caindo. E aí chega um ponto que isso não tem mais volta. Tá? Quando eu cheguei nessa situação, o que é que eu fiz para mim? Falei, caramba, eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para poder baixar minha qualidade de trabalho, eu não estou aqui para poder me tornar uma pessoa mais deprê, eu não estou aqui para poder fazer nada desse tipo. Eu tenho que focar em mim. Eu tenho que fazer algo por mim. Então o que foi que eu decidi fazer? Investir em mim. Tá? Eu não sei se já aconteceu com você, porque na empresa onde eu trabalhava tinha isso. Pelo menos uma vez por ano você sentava com seu chefe para poder conversar. Sabe aquele bate-papo que não leva ninguém a lugar nenhum? Era exatamente o que acontecia lá na empresa. Terminava aqui de uma forma pro forma, vamos falar assim. O chefe chegava com aquele questionário do RH, aí eu preenchia o questionário de um lado, ele preenchia o questionário do outro, e depois nós dois cruzávamos cada pergunta e cada resposta com base no meu ano letivo, nos últimos 12 meses do meu trabalho. Então, assim, por melhor que fossem as respostas no final e por mais coincidentes ou divergentes que elas fossem, no final o resultado era nenhum. Mas em um desses encontros eu tive a oportunidade de conversar com ele. E eu perguntei, chefe, o que é que eu preciso fazer para poder me tornar um engenheiro sênior? Porque na data eu era engenheiro pleno. E eu não tive uma resposta satisfatória. Ele não sabia nem me falar o que é que eu precisava fazer para atingir o próximo nível. O que é que eu precisava fazer? Porque assim, não é que ele não soubesse o que é que eu precisava fazer, mas ele também não tinha o poder da empresa para poder apoiá-lo na resposta que ele fosse me dar. Ele não podia nem se comprometer, porque caso ele me falasse alguma coisa, ficaria nas costas dele. Então, muitas vezes também, não é por falta até da liderança, mas sim também todo o contexto da empresa. Aí terminou que, como eu falei agora há pouco, eu decidi investir em mim. Eu me pus em primeiro plano. Falei, a partir de hoje, Rafael é a prioridade. Então, o que foi que eu fiz? Mudei toda a minha rotina, mudei toda a minha forma de pensar. Eu sabia que eu precisava me preparar para algo, mas que algo era aquele, eu não sabia. Eu perguntei para ele, eu não tinha resposta. Então eu não sabia como chegar no próximo nível, mas de uma coisa eu tinha certeza. O que eu tinha feito para chegar até ali não me levaria ao próximo nível. Eu precisava fazer alguma coisa diferente do que eu tinha feito até então. Então eu fui para casa, conversei com minha esposa, falei, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa, eu estou precisando estudar, eu estou precisando melhorar, eu preciso fazer alguma coisa. Ela ficou até meio perdida sem saber também como me apoiar, porque não estava claro o que eu estava falando. Eu só sabia que o status que eu estava não estava legal, porque eu só me via cada vez mais chegando mais tarde no trabalho, consequentemente tinha que sair mais tarde, e não via nada que. Não via no longo prazo, no horizonte de longo prazo, não via uma mudança que viesse de forma significativa para a minha vida. Mas eu sabia que eu precisava mudar alguma coisa, porque não estava legal. Então, mudei minha rotina. Primeiro, eu tentei incluir minha esposa também, para poder a gente juntos conseguir transformar a nossa vida.
né? Então eu convidei ela para poder a gente fazer novas atividades juntos e tal, e terminou que não teve a cadência que eu esperava, né? Quando eu foco em alguma coisa, eu foco para poder fazer dar certo, eu não foco para poder ver se vai dar certo. Eu foco e faço até acontecer. Então o que aconteceu? A partir daquele momento, eu resolvi que eu precisava fazer algo por mim e só eu era responsável por aquilo. Então eu te pergunto uma coisa: se você tiver de fazer algo por você e só você seja responsável por aquilo, como é que você vai encontrar tempo no seu dia para poder fazer isso? A resposta que eu tive para mim, para essa pergunta foi: eu vou acordar mais cedo. Então, a partir daquele momento, eu resolvi todos os dias acordar às 5 da manhã e eu fiz uma rotininha para mim. Acordava às 5 da manhã, tomava um banho, meditava, fazia uns exercícios e sentava para ler. Depois disso tudo, eram umas 6:30 da manhã mais ou menos, aí eu tomava o café e, como eu morava bem perto do trabalho, conseguia chegar no trabalho às 7 da manhã. Chegando às 7 da manhã no trabalho, 4 horas da tarde eu já estava liberado para poder ir embora para casa. Então assim, meu dia ganhou muitas mais horas livres somente com esse pequeno ajuste. Além de eu ter 1 hora e meia para mim todas as manhãs, e essas horas eram minhas, porque afinal de contas, quando eu acordava às 5 da manhã, minha esposa ainda ficava dormindo. Então as horas eram minhas, eu era livre para poder fazer o que eu quisesse. Ainda chegava cedo, já motivado, porque quando eu chegava no trabalho já tinha 2 horas que eu tinha começado o meu dia. Então, sabe, toda aquela sonolência, todo aquele despertar de todas as manhãs, quando eu chegava no trabalho às 7 da manhã, eu era o primeiro a chegar no escritório e eu já estava totalmente acordado, totalmente pronto para o dia. Porque afinal de contas eu já tinha meditado, já tinha me exercitado e já tinha lido. Então assim, meu dia mudou drasticamente com essa mudança. E para quem que eu contei essa história? Para ninguém. Por quê? Porque imagine, falar assim: ah, Rafael agora está acordando 5 da manhã para poder meditar. O que é que Rafael ouviria naquele momento? Rapaz, esse Rafael é maluco, velho. Que negócio sem noção da zorra. Eu não vou fazer isso não. Mas é verdade. Muitos de nós falam isso. Mas é por isso que muitos de nós estamos como nós estamos. Então assim, esse vídeo não é motivacional para poder você passar a fazer a agenda de Rafael. Não, não é isso. Não é isso que eu te peço não. Mas eu só estou te falando assim, que se você resolver fazer alguma coisa por você, para poder você mudar o seu status atual, é isso, faça por você, faça para você. Monte o seu esqueminha, faça o que você quiser, no horário que você quiser, mas definitivamente, se você está hoje na situação em que você não gosta do seu líder, você não gosta do trabalho que você está fazendo, ou que você não está satisfeito de um modo geral, só tem uma coisa que você tem que fazer, é cuidar de você mesmo. Quando você cuida de você mesmo, você passa a produzir muito mais e melhor, seu dia rende muito mais, tudo vibra positivo e as coisas simplesmente acontecem. Nessa mesma pegada, né, eu comecei esse processo durou tempo suficiente para poder perceber que eu realmente estava na pegada de querer sair do Brasil. E quando isso aconteceu, eu já estava totalmente preparado. Todo o meu mindset, tudo já estava muito preparado. Eu já encontrava o tempo que eu precisava para poder estudar, eu já encontrava o tempo que eu precisava para poder correr atrás das vagas, encontrava o tempo necessário para poder fazer acontecer. Então assim, eu corri na frente. Eu me preparei para o futuro, mesmo sem saber que futuro era esse. Olha que vantagem significativa que você está tendo. Na minha época, eu não tinha o suporte que você está tendo de mim. Na minha época, eu não tinha uma pessoa que pudesse me orientar para poder eu sair do Brasil. Na minha época, eu nem sabia por onde começar quando eu decidi sair do Brasil. Quero fazer um desafio com você agora. Procura agora em qualquer canal, YouTube, Facebook, Google, whatever. Como sair do Brasil empregado. Vê se tem alguém disposto a te ajudar. Vê se tem alguém disposto a contar a sua história e te mostrar o que foi que essa pessoa viveu e como que ela consegue te ajudar a transformar a sua vida. Quão empenhada ela está.
Se você me perguntar, Rafael, você está nesse projeto para poder ver se você consegue ajudar engenheiros a se transformarem em multinacional? Vou falar não. Eu estou nesse projeto para poder trabalhar até conseguir ajudar você, engenheiro, a se tornar multinacional. Agora é um processo que depende também muito de você. É um processo que depende de você querer fazer. Se você quiser junto comigo entrar nessa jornada, eu tenho certeza de uma coisa: o seu processo ele vai ser muito menos doloroso do que o meu foi. Rafael, você está falando com isso que o meu processo vai ser mais rápido ou mais devagar? Ser rápido e ser devagar é relativo. Por quê? Porque o tempo do seu processo não tem nada a ver com o tempo do meu processo. Assim como não tem nada a ver com o tempo dos outros colegas. Tem colegas que saíram do Brasil com um mês. Tem colega que eu entrevistei essa semana que ele fez uma entrevista e no outro dia ele recebeu o contrato assinado. Então assim, se a sua história vai ser igual a dele, ou se a sua história vai ser igual a minha, que tive que passar por um processo seletivo todo, ser desclassificado, e no segundo eu fui classificado e ainda fechei o terceiro processo sem nem participar dele, porque eu já estava com o contrato assinado, eu não sei. Eu não sei qual é que vai ser a sua história. Agora eu tenho certeza só de uma coisa: a sua história só vai acontecer se você passar a fazer hoje alguma coisa que você não estava fazendo até esse momento. Se você mudar alguma coisa em sua vida, se você estiver disposto a mudar, se você quiser fazer mudar. Se você quer fazer mudar, tenha certeza de uma coisa: eu vou te apoiar integralmente. Por que, Rafael? Por que você está fazendo isso por mim? Porque assim, eu acho que a gente precisa de um momento na nossa vida. Eu acho que a gente precisa de mudanças em nossas vidas. E o que aconteceu durante todo esse ano de 2020 foi um negócio assim fora do normal. Muitas famílias estão desestabilizadas, muitas empresas fecharam, muitas empresas tiveram cortes absurdos. E diante de toda essa loucura, o Rafael, o maluco que acordava às 5 da manhã, pensou assim: poxa, todo mundo continua comprando. Se todo mundo continua comprando, as empresas precisam continuar produzindo. Agora, como é que as empresas vão continuar produzindo se as empresas demitiram? Então, assim, muitas oportunidades vão aparecer agora no ano 2021. E você precisa estar preparado para ela. Mesmo que você não saiba que oportunidade ainda será essa. Mas se você quer estar preparado para ela, o momento de começar é agora. Para quando ela aparecer, você está pronto. O que é oportunidade que não estar pronto para ela? Porque vamos supor agora que tem a oportunidade para ser CEO de uma empresa multinacional com salário de $1 milhão por ano. Você está pronto para isso hoje? Se sua resposta é não, então isso não é uma oportunidade para você. Agora eu te pergunto o seguinte: você é engenheiro na sua especialidade, com o conhecimento que você tem. Aparece uma vaga para você no país que você deseja ou em um país qualquer aqui da Europa, ou na América do Norte, ou na China, ou na Oceania, enfim. Aparece uma oportunidade de emprego que se encaixa no seu perfil. Você está pronto para ela? Se a resposta for sim, isso sim é uma oportunidade para você. Agora, se você ainda não está pronto para ela, o que é que você precisa começar a fazer hoje para que quando essa oportunidade aconteça, você consiga estar pronto para ela? Aí você fala: poxa, Rafael, você começou esse vídeo falando que ia falar de coisas negativas. Mas é porque assim, às vezes as coisas negativas é que nos fazem nos mover. Eu tive que chegar num estado de que eu não estava feliz com a minha energia, que eu não estava mais feliz com o meu rendimento como engenheiro. Entenda que eu não estava triste porque não tinha dinheiro, não estava triste porque a promoção não chegava. Não, não era isso. Eu só não estava feliz porque eu não conseguia ver no longo prazo a coisa acontecer. No longo prazo, a transformação vir. Eu sabia que eu precisava de mudar alguma coisa. E eu mudei, e depois que chegou a clareza, hoje eu estou te trazendo aqui a oportunidade de trazer conhecimento para você, trazer história de outros engenheiros multinacionais,
trazer um método que vai te transformar naturalmente em um engenheiro multinacional. Aí de repente você me pergunta, poxa Rafael, e se eu não fizer? O que será que acontece? Bem, se você não fizer, quando chegar a oportunidade será para outros, porque afinal de contas, a oportunidade é para aquele que está pronto. Eu tenho certeza de uma coisa, fácil não é, mas gostoso só depende de você. Porque se fosse fácil, nós teríamos todos os engenheiros que querem sair do Brasil sairiam tranquilamente. Agora, com a aplicação do meu método, fica muito mais fácil. Por quê? Porque a gente pega todas as lições aprendidas de muitos engenheiros que já saíram no Brasil. E que eu passei esse ano e meio conversando com ele, coletando informações. E transformando isso em um passo a passo para você conseguir chegar lá. E onde eu vejo que as pessoas mais erram ao querer sair do Brasil é simplesmente fazendo o que todo mundo faz. Aí o que é que todo mundo faz? Estuda, 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 coleciona títulos, busca a fluência do inglês, que nunca chega, não se sente preparado nunca, vive procrastinando, ou até como aconteceu com meu amigo, que ele falou, né? Quando chegou o contrato para ele, ele falou, putz, e agora? Agora eu não sei se eu quero sair ou não. Aconteceu comigo também. Né? Foi um acordo entre eu e minha esposa. Falei, ei, vamos sair do Brasil? Vamos sair do Brasil. Foco em sair do Brasil. Quando eu peguei o contrato, falei, tá aqui o contrato, ela desabou. Então, assim, eu te pergunto, você está pronto psicologicamente, inclusive? Você quer de verdade sair do Brasil? Porque vai acontecer, vai acontecer. É só uma questão de tempo e de querer. Se você quiser, eu tenho certeza que vai acontecer. Porque é inevitável. A tendência que existe e ela está aí é inevitável. Vários autores já começam a escrever sobre isso. São tempos de mudança, são tempos de coisas novas. Então aquele que não sabe mudar, aquele que não gosta de mudar, que é avesso à mudança, ele fatalmente estará fora do mercado. Hoje o mercado é muito mais necessitado de pessoas versáteis, de pessoas que tenham um amplo conhecimento, que tenham uma ampla experiência, mas que também estejam abertos a novidades, que estejam abertos a novos tempos, a novos métodos. Então, se você quer se tornar um engenheiro multinacional, você tem que mudar alguma coisa. Algo que você faz hoje, você tem que deixar de fazer, e algo que você ainda não faz, você precisa começar a fazer. Que algo é esse? Eu acho que você tem que encontrar dentro de você, como eu encontrei dentro de mim. Não sei, existem outras pessoas aí que são muito melhores em desenvolvimento pessoal, em terapia. Eu não sei onde é que você vai encontrar essa resposta para você. Né? Porque afinal de contas nós somos seres humanos. E enquanto seres humanos a gente tem sempre a oportunidade de ser melhor do que foi ontem. Agora com relação à prosperidade profissional, à qualidade profissional, a toda a experiência que você já tem acumulada, tudo isso a gente vai usar também ao seu favor no processo de saída do Brasil. Aí de repente você me pergunta, poxa Rafael, mas eu não acho que eu tenho todos os requisitos necessários para poder sair do Brasil. Massa, mas se você não acha isso, eu te pergunto então, o que é que está faltando? Porque se você souber o que está faltando, me diz que a gente vai montar o seu plano específico para você e a gente vai fazer você sair do Brasil. Porque esse é o meu objetivo. O meu objetivo é destravar você. Mas você entende que a gente só destrava alguém que quer se mexer? Porque afinal de contas, se você não quer se mexer, como é que a gente vai conseguir destravar? E isso é bem interessante, né? Como eu comecei esse vídeo usando algo negativo para te trazer para algo que é totalmente positivo, totalmente factível. E às vezes é isso que a gente precisa. Porque a gente precisa ser chacoalhado de alguma forma, a gente precisa ter um motivo para fazer algo diferente do que a gente fazia ontem. Então eu te pergunto, qual é o seu motivo?